porque caminhar rumo à maturidade exige. Uma criança, né, o Abel está crescendo em maturidade. Nós não vamos. É muito bonito ver ele agora no progresso dele, está quase andando. Daqui a pouco ele anda. Daqui a pouco ele vai para a crechinha. Daqui a pouco ele começa a aprender. Então, nós olhamos para o Abel, que tipo de homem ele vai ser? Ele vai ser um bobão? Vai ser um mau elemento, preguiçoso? Não, a gente vislumbra uma pessoa bondosa, servindo a Deus, com bom caráter, trabalhador, que estuda bem. Então a gente deseja, a gente pede a Deus e a gente vislumbra que na naturalidade do ambiente que ele vive, da mãe dele, dos familiares, do envolvimento com a nossa igreja, ele possa ter um desenvolvimento frutífero, benéfico, bonito. Toque, de repente, algum instrumento, o tempo dele Então, a gente olha para... O Abel nunca não vai ficar. Cada dia que ele chega aqui, ele mostra alguma coisa diferente. Ele está crescendo. Está em rumo à maturidade. E Paulo, então, olha para essa igreja de Tessalonicenses, olha, nesse rumo da maturidade vai aparecer algumas coisas que são ruins. Essas cartas forjadas, enganos, falsos ensinos. E vocês têm que combater isso, porque vocês estão rumando à maturidade. Não fiquem contentes com o que vocês já alcançaram. Continue, vão indo em frente. Então, Paulo vai falar aqui nesse texto quais as ações promovidas por uma igreja que caminha à maturidade. E uma das coisas que Paulo vai falar aqui é uma coisa que talvez nós, em família, nós experimentamos. Eu acho que alguns aqui, não sei, talvez a Ana está mais... A Ana, a Érica, a Priscila e Fabiano também, já estão enfrentando. O Silvio, né? A Aline ainda não, eu e a Rosane já enfrentamos, já estamos livres. Né? Quem mais aqui? A Ana, então, esquece, tem muito caminho aí para frente. A Edneia tem muito caminho para frente. Mas, no Brasil, uma das crises... Nos Estados Unidos, eles têm uma regra que chegou a 18 anos, o filho sai de casa. Mesmo que vai morar, alugue uma casa em frente à casa dos pais, mas ele sai e ele vai fazer faculdade. E, a partir daquele momento... Isso é uma estratégia dos pais, para os pais não ficarem responsáveis pela besteira que o filho faz. Então, qualquer besteira que o filho fez, dirigiu bêbado, matou uma pessoa, vem a polícia lá, o seu filho mora aqui? Não mora. Aonde ele mora? Em frente. Ele tem outro endereço. Não está mais sob a supervisão, não está mais. Ele é dono da vida dele. Está certo que os pais têm cuidado, mas é uma estratégia para o pai não pagar um preço caro. Isto é, muitas vezes o pai ensina, dá tudo, paga a faculdade, e mesmo assim os filhos aprontam, fazem coisa que pode colocar os pais na cadeia. Se o filho morar dentro da sua casa, você é responsável por ele, você vai pagar toda a despesa e você pode ser preso. E no Brasil, uma das coisas que acontece mais agora é filhos, depois que se tornam adultos, eles reformam o quarto dele, transformam em suítes. Uma casa totalmente diferente da casa dos pais. Aumentam a garagem. E essa suíte dele, então, tem o seu banheiro privativo, dentro desse quarto tem o escritorinho dele, e tem uma cama de casal. Então, ele traz quem ele quer, e aí, todo dia ele tem roupa lavada, roupa de cama lavada, quarto limpo, e com isso alguns deles ajudam os pais. E alguns pais, então, suportam a situação, mesmo que não concordam, porque pelo menos tem mais alguém na casa, o filho não está muito longe, porque tem pais que não conseguem viver sem os filhos, não conseguem cortar o cordão umbilical, e aí tem uma certa ajudinha, né, uma conta de água, uma conta de luz. Mas uma das coisas, essa é uma coisa ruim, mas uma das coisas que são pior ainda no Brasil é os nem-nem. Já ouviram falar? Os jovens nem-nem. Por causa dessas leis que surgiram de que o filho menor de idade não pode trabalhar. Antes, na minha idade, quando eu era pequeno, tinha a guarda mirim,
né? Tinha criança trabalhava com 12, 13 anos. Muitas vezes os pais iam pedir para um mecânico: meu filho pode aí ficar aí junto com você, tentar aprender. Então, os mecânicos aproveitavam essas crianças aí para fazer com que eles lavassem as peças, varressem, limpassem o banheiro. Hoje não pode mais, é proibido. Nas academias de tênis, tinha os meninos que pegavam bola, né? Ficavam lá e tinha muito tempo vago, então sempre tinha 2, 3 meninos, eles começavam a jogar tênis. Muitos desses meninos, e dando aula, os professores muitas vezes ajudavam eles para ficarem de rebatedor com o outro aluno. Então, o professor ficava parado, soltando bola aqui, e o menininho ficava rebatendo bola com pessoas que começavam. E eles, de tanto estar ali o dia inteiro na quadra, ganhando coisas, pouco dinheiro, mas eles estavam ali com saúde, tomando sol, brincando e aprendendo. Muitos deles se tornaram professores, e alguns até jogadores, que ganham aí 300, 400 reais por final de semana por participar de alguns torneios. Não pode mais. É proibido. E teve academia que pagou caro, multas caras. Então, com essas motivações, os pais não puderam ter os seus filhos aprendendo alguma habilidade, de repente até alguma profissão. Muitos mecânicos que estão hoje eram crianças que foram ajudar nas oficinas. E, ao longo do tempo, se tornaram mecânicos, montaram a sua própria oficina. De repente, despertou interesse, foram estudar, e hoje tem empresas grandes. Mas não pode mais. Com isso, então, a criança já cresce sendo cuidada pelos pais, ajudada pelos pais, com muito carinho, com muita atenção. Antes, se a professora mandava recado para os pais a respeito dos filhos, antes de ir para a escola, o filho já tomava uma surra, sem saber, sem os pais saberem por quê. Chegava lá, depois via que não era nenhum problema, aí o filho, mãe, isso aí bateu, azar seu, já coloca na conta. Hoje, se os pais recebem alguma professora, os pais vão rápido, e o que acontece? Brigam com os professores: meu filho é meu filho, você é pago para ensinar ele, você não pode fazer nada contra o meu filho. Mudou a situação. Então, hoje, na maior parte de casas, o filho é o reizinho. Eles não fazem nada, não é exigido nada deles. Nós vivemos uma realidade no Japão totalmente diferente do que está no Brasil. É uma coisa assustadora. É praticamente esse tipo de exemplo do nem que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses. É aquele, porque não havia fábrica, então cada um tinha nas casas algum tipo de trabalho, ou carpintaria, ou marcenaria, ou construção de casa, ou reparava a cerca. Não tinha essa industrialização que nós tínhamos. Então, cada um levantava cedo, ficava no sol, batalhando lá, tal, levava sua marmitinha lá, tal, e em determinado momento do tempo, até fazia um QQ debaixo de alguma sombra lá, tal. E aí, alguns cristãos, alguns membros dessa igreja, que não faziam mais nada, iam lá. E é interessante, eles não pediam trabalho. Paulo vai fazer um jogo de palavras aqui, de que eles não trabalham, mas eles ficam ao redor do trabalho. Paulo vai usar a mesma palavra, mas ele vai colocar um prefixo, fazendo uma brincadeira. Isto é, eles não trabalham, mas eles ficam ao redor do trabalho. Eles não ficam em casa dormindo. Não, eles vão aonde tem alguém trabalhando e ficam em volta. Daí, como é que está aí? Né? E o exemplo, parece que Paulo está querendo dar para nós, é igual a esses filhos nem, que de repente, em determinado momento, levanta, aí chega para a mãe: e daí, mãe, a comida está pronta? Daí, mãe, o café está pronto? O que você fez hoje para mim? Sabe, fica ao redor. Aí a mãe tem que colocar o pratinho na mesa, ele come, e o que ele faz? Levanta: estou cansado, vou dar uma descansada. Mas nem lavar o prato. Essa é a crise que nós estamos vivendo. E Paulo está usando essa ilustração desse tipo de família que, de repente, tem um filho que já está com
um filho adolescente de 40 anos, que é tratado dessa forma. O pai velhinho, 60 anos, ele está ralando naquele sol, e o filho, pai, legal, hein? Olha, bonito, hein? E fica ali. Já almoçou, pai? Não. Vamos sair daqui a pouco. Dá uma metadinha aí. Mas eles não faziam só com o pai e a mãe. Eles começaram a fazer com os irmãos, com outros irmãos. Então, aqui pode ter a ideia de que pessoas que não trabalhavam e ficavam assim, interferindo, se envolvendo com a vida dos outros, sem querer ajudar, mas parece que é mais essa ideia de ficar ao redor do trabalho dos outros. Pessoas, os vagais, né? O vagal, o cara que não quer trabalho, mas fica atormentando. A pessoa está lá preocupada, está ralando ali, está prestando atenção. E daí, você viu a última piada? Você viu a notícia lá? O Bolsonaro, o Lula. Sabe? Que quero ouvir nessa hora? Não é hora da mim pensar. Então, são pessoas que começavam a interferir na vida das pessoas. Na primeira carta, Paulo falou, olha, aquele que não trabalha, não coma. E a tristeza é que Paulo recebe a notícia de que boa parte, alguns tinham entendido, percebido que estavam errados e mudaram o comportamento, mas outros mantiveram. Paulo vai usar uma ideia dele falar, se esses não obedecerem, a gente não deve nem se envolver, se associar, não ter parte com essas pessoas. A ideia de disciplina, de confrontação. Paulo vai falar assim, se eles não abrirem a porta, então não se associe. O que quer dizer isso? Era um termo que naquela cultura, isto é, e daí, você falou, deu um aviso, falou que o cara estava errado? Eu falei, ele abriu a porta? Não é significado de abrir a porta mesmo, literalmente, mas dava a ideia de ele entendeu, ele deu atenção, ele mudou o comportamento. Você lembra lá em Apocalipse, Jesus Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Era essa a ideia. Isto é, eu estou à porta e bato. Quando alguém bate na sua porta, ou faz ping-pong lá, ou aperta a campainha, o que acontece? Se você tem uma dívida, nessa hora você começa a suar. Ai, meu Deus. Mas, normalmente, se você está lá de roupa íntima, alguma coisa, saiu do banho, dá um desespero. Você fala, nossa, eu pedi para o Amazon alguma coisa, então, você sai vestindo alguma coisa e chega lá, tal, porque você quer urgência. Agora eu tenho que descer uma escada para chegar lá embaixo. Um dia eu vou vir tudo roxo aqui, eu vou cair. Mas dá um desespero, você passa, coloca e desce rapidinho. Você quer ser rápido. Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, ele falou, olha, ele elogia a igreja porque a igreja recebeu, isto é, a palavra de Deus tocou a campainha, eles foram lá atender. Daí, eles acolheram a palavra, eles pediram para que a palavra entrasse. Então, entra na minha casa. Né? Aquela música também, né? Entra na minha casa. Daí, eles começaram a ouvir a palavra, deram atenção à palavra e começaram a praticar a palavra. Então, essa expressão, abrir a porta, é a ideia de mudar, dar atenção. Agora, se você não está nem aí, você sabe que vem alguém na sua casa, ou não quer nem saber, a pessoa toca a campainha e fica tocando, até que a pessoa, puxa, vou embora. De repente tem uma pessoa que tem um carro de prêmio ali para você, mas você não deu atenção, você não está nem aí, não quer nem saber. Paulo vai falar, em Tessalonicenses, que algumas pessoas foram exortadas a mudar esse tipo de comportamento porque estava complicando o testemunho da igreja, mas não atenderam a porta. E aí Paulo vai orientar a igreja para a igreja promover algumas coisas, para que a igreja caminhe em maturidade e ela então consiga desfrutar da paz e da graça do Senhor Jesus Cristo. Ok? Baguncei muito a cabeça de vocês? A Rosana falou que sim. Então vamos olhar o texto. Versículo 6. Eu quase não vou explicar nada, porque já foi tudo explicado. Mas vamos ver o versículo 6. Do versículo 6 em diante. Então, uma igreja que caminha
a maturidade, ela promove o ordenamento. Ela sempre está atenta para ver se alguém está fora do alinhamento. A ideia que Paulo usa aqui é como se fossem soldados. Os soldados, eles ficam alinhados, eles têm linhas e têm linhas aqui. Então, é muito bonito você ver as pessoas marchando no mesmo compasso, na mesma ordem, no ordenamento certinho, e você consegue manter, né, essa linha aqui e essa linha aqui. Quando eu fiz tiro de guerra, acho que demorou uma semana para a gente andar em linha. Era 50 metros, a gente aí o sargento falava, dava a ordem de parar, na hora que a gente parava, nossa, as linhas estavam tudo tortas, né? E um brecava, quase batia no outro da frente. Mas depois de um tempo de tanto treinamento, tudo andava certinho. Aí era bonito demais. Esses exércitos da China, não sei, do Japão nunca vi nada, né? Mas da Coreia, principalmente, da Rússia, é um negócio muito bonito, né? O levantar das pernas, parece que é uma só pessoa ali. A ideia é essa para a igreja. Paulo falou assim, nós temos que andar como Cristo andou, então é o mesmo ordenamento. Olha o que Paulo fala, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos, eu dou ordem para vocês, que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo o ensino, a tradição que vocês receberam de nós. Na primeira carta, Paulo orientou essas pessoas a abandonarem esse estilo de comportamento. Agora, Paulo está sendo muito duro. Porque qual é o problema agora? O problema agora não é só eles andarem fora da fila, fora da linha. A igreja está indo numa direção, eles estão indo em outra. O problema agora não é o ordenamento, o problema agora é obstinação. O que é obstinação? Isso com os nossos filhos a gente tem que saber muito bem. Porque, de repente, a ofensa é pequena, mas ela não foi atendida numa vez. Então, quando é a segunda vez que você faz, então você tem que saber por que ele não quer obedecer. Porque o coração é duro, o coração é rebelde, e ele está querendo dizer, eu mando em mim, ninguém tem autoridade sobre isso. Isso é obstinação. Num primeiro instante, quando você chama a atenção, você corrige, você mostra, você explica e exemplifica que aquilo é errado, ok. Depois de um tempo, está se praticando a mesma coisa, e você vem e a pessoa, eu não quero, não estou nem aí, eu não vou abrir a porta para você, o problema agora não é o pecado, o erro. O problema agora é a obstinação. E a obstinação ela tem que ser tratada com um pouquinho mais de rigidez. Olha que Paulo, vou ler de novo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando, não é eu que quero, eu estou fazendo isso como um procurador de Jesus Cristo. É Ele que está interessado nisso. Eu ordeno a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. Nós vamos saber depois o que é esse se afastar. E não segundo a tradição. Então, Paulo fala assim, olha, eu dei exemplo para vocês. Eu mostrei para vocês. Eu não cheguei aqui e pedi para vocês me sustentarem. Jason quis me sustentar. Então, eu não caí nessa mentira que estão falando que eu vim buscar sustento. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada. Então, Paulo fala, olha, eu dei exemplo, não é só da palavra da boca para fora, mas eu falei que não devia ser feito isso, e essas pessoas estão insistindo em fazer, estão obstinadas. Visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Nós ficamos pedindo para qualquer pessoa, não. Houve o interesse de Jason em sustentar, então ele ficou na casa de Jason. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga. O meu tempo aqui esteve em eu correr atrás, dedicar o meu tempo para ensinar, para discipular. Eu não fiquei vadiando, não fiquei ao redor de alguém que está trabalhando só para contar piada, alguma coisa, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Então, Paulo não explorou, não veio lá para ter amizade com algumas pessoas e explorar as pessoas para ser sustentado. Então, Paulo não ficava dessa forma desordenada. Então, a igreja de caminho e maturidade, ela deve promover ordenamento. Se alguém não quer viver corretamente, a igreja deve tomar providência com essa pessoa. Versículo 9.
A igreja que busca maturidade, ela promove diligência. O que quer dizer isso? Não que não tivéssemos o direito de receber algo. Paulo fala assim, olha, eu podia até, eu tinha até direito de exigir de cada pessoa que se convertesse que me sustentasse, mas como eu sou missionário, eu vou trabalhar com as próprias mãos, vou levantar o meu sustento para não explorar. Agora, no momento que a igreja vai crescendo e vai tendo condições, então a igreja vai sustentando ele como pastor. Não que não tivéssemos direito. Então, isso é uma coisa que é de direito, mas Paulo procurou não fazer. Mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não come. O que Paulo está falando? Quando eu estive aí, eu falei sobre isso, que o crente é diligente. O crente, ele se esforça, a não ser que ele tenha alguma necessidade, algum impedimento. E aí a igreja deve ajudar. Mas o crente, ele se empenha, até para trabalhar com as próprias mãos, para poder ajudar outras pessoas. Mas aquele cara que não, vou ficar na minha aqui, o sol é muito duro. Então, aquele cara que é vagal, não quer nada. Paulo já tinha falado na igreja, já tinha mandado a carta, então agora ele vem tratar da questão da obstinação. E ele fala assim, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se o cara ficar rodeando os outros que estão trabalhando lá, tormentando, se interferindo na vida, atrapalhando a vida deles, e na hora de, vamos sentar aí, vamos repartir aí, dá uma fatia disso. Não, vocês não devem deixar ele comer. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Ok? Entendeu? Expliquei? Beleza? Versículo 12. Então, uma igreja que caminha em maturidade, ela promove realinhamento. Ela pode até ficar chateada com essas pessoas, mas por causa da exigência que Deus tem de nós, de que a gente deve amar as pessoas, e amando essas pessoas, a gente corrige, a gente traz de volta ao alinhamento. O sargento, o subtenente, que trata aqueles jovens lá para que eles marchem direito, eles extravasam, xingam, falam palavrões, mas o objetivo deles é, com aqueles jovens que não têm nenhuma coordenação, ele vai chegar ao ponto deles marcharem bonitinho num desfile do aniversário da cidade. E quando o tiro de guerra, o exército, no aniversário da cidade, o desfile, é o grupo, as escolas passam, mas o tiro de guerra, né, o exército, é o que mais esperado, porque é o mais bonito. E vem, pisam, batem forte, o tapa do coturno no chão faz um barulho, parece que treme a terra, todo mundo aguardando, mas ninguém sabe como começou. Não sabe quanto tempo, quanto desgosto o sargento teve para levar aqueles jovens que muitas vezes não conseguem. Tem até um vídeo no YouTube, né, de um cara, um sargento, sei lá, tentando fazer com que o cara marchasse. O cara não consegue, mas talvez um dia conseguiu. Então, o trabalho de Paulo era fazer com que essa igreja marchasse corretamente. Ele falou, é assim que marcha, olha o meu exemplo. Paulo dava exemplo, mas tinha alguns, né, tinha descoordenação, batia no tempo errado, mas eles queriam, eles ficavam praticando em casa. Mas outros, eu não, eu vou aprontar. Enquanto um batia o pé esquerdo, ele batia o pé direito, só para gozação. Ele queria ser do contra, em mim ninguém manda. Eu não gosto de sargento, não gosto de subtenente. Então, Paulo fala, esse tipo de pessoa que quer viver desordenamento, em desordenamento, nós devemos, como igreja que estamos caminhando à maturidade, devemos promover algumas coisas. E o promover o realinhamento não é porque a gente não gosta da pessoa. É quase comprar uma briga. É um negócio sério. Paulo foi muito perseguido porque ele queria endireitar essas pessoas e essas pessoas não aceitavam Paulo endireitar. Perseguiram Paulo, abandonaram Paulo, se tornaram até inimigos de Paulo. Quando você quer ajudar por amor alguém a viver uma vida boa com Cristo, na maioria das vezes você vai ser perseguido, difamado. Não sei se já aconteceu com você. Você quer o bem dela, você quer que ela cresça na graça, abandone erros, mas a pessoa se torna o seu inimigo.
Paulo fala, a essas pessoas, olha o que ele fala, determinamos e exortamos, a ideia de confrontação aqui, no Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava fazendo aquilo por causa dele, era por Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Isto é, passem a ser maduros. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Isto é, vocês trabalham, continuem fazendo o bem. Tudo que você for fazer visa fazer o bem. Coisas que vocês têm condição para poder ajudar até outros. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata, identifique quem são as pessoas e não se associe. Isto é, não tenha uma vida comum com esse tipo de pessoa. Se alguém quer viver alguma prática que dá um mau testemunho para a igreja, que é uma coisa que não é aprovada por Cristo, a gente deve avisar, confortar, chamar para a pessoa realinhar, ensinar talvez alguma coisa, como que ela deve andar, mas se ela for obstinada, ninguém, eu sou eu, não quer lá, tal, mas quer viver entre a gente, quer usufruir dos benefícios da comunhão de uma igreja, Paulo fala, não se associe, pelo menos não se associe lá fora, isto é, não faça as mesmas coisas com eles. Então, se você tem um passeio, não convida eles. Então, no caso daquela época, uma pessoa um pouco isolada, ela passava a sofrer demais. E Paulo está falando aqui, vejam, identifiquem o problema e não se associem com ele, não façam, não tenham, sabe, se você convidava, saía, tinha prazer de estar com essa pessoa, para com isso. Porque com isso você vai estar sendo cúmplice. Se ele chegar no seu trabalho, você está lá trabalhando, dando duro, e a pessoa ficar rodeando, embora, cara, vai para sua casa, eu estou trabalhando, me desculpa, não quero que você fique aqui. Então, é reprovar. Para que fique envergonhado. O objetivo é ficar envergonhado. Naquela época, as pessoas eram mais suscetíveis a perceber essas situações de se afastar ou não se associar. Hoje, não. Hoje, se você fizer isso, se cuida. Versículo 15. Contudo, não o tratem como inimigo, mas o admoestem como irmão. Então, Paulo fala, ao fazer isso, não se associar, cara, eu não vou estar junto com você, você está tendo um comportamento que não é legal, se você mudar o seu comportamento, aí você pode contar comigo. Então, a ideia aqui, não tratar como inimigo, não espizinhar, não difamar, não injuriar, não caluniar, mas é sentir triste por causa daquele comportamento, com o objetivo de que a pessoa se realinhe. Meu pai tinha um restaurante. Havia uma quantidade enorme de pessoas que vinham pedir, vinham com a latinha de leite ninho lá, e lá pelas 11h30, meio-dia, vinham lá para pedir comida. Cada cara forte, saudável. Oh, tem um pouquinho aí para nós, aí estou passando fome, isso aqui lá, tá. Meu irmão falava, olha, 2 horas, na hora que a gente fechar, você pode vir. Agora não, nem fica aí na frente. Tá bom. 2 horas ele vinha. Meu irmão dava uma vez, no outro dia ele estava lá de novo. Meu irmão falava assim, meu pai falava, eu tenho um quintal aí, você podia capinar? Aí um mês aí você pode pegar comida todo dia. Eu não, você quer? Tinha outro que falava, não, eu quero. Então, aquela situação daquela pessoa era uma situação de um problema que ele estava passando, que o cara estava buscando uma saída. E para ele chegar a pedir ajuda, talvez era uma grande vergonha, mas quando você dava uma oportunidade para ele, ele abraçava. E aí meu pai já começava a dar outro serviço para o cara e pagar. E garantia, olha, um tanto tempo pode vir aqui que vai ter refeição para você. E aí o cara começava a buscar serviços, e além do capinar, ele começava a arrumar as coisas assim no quintal. Então você vê que era uma pessoa que estava com necessidade. Agora, tem alguns que meu pai falava, tem um quintal, meu pai fazia esse teste, tem um pequeno quintal de uns 3 metros por 1 metro, aí, você não pode capinar? Não, eu não. Isso aí é ruim. Tinha cara que pegava a comida, dava uma mexida assim, pô, mas isso daqui?
E Paulo fala então para a gente ter essa esperteza, ter esse cuidado, porque situações assim podem fazer com que a gente perca o controle e a gente trate essas pessoas, aquele que é irmão que está passando por, que precisa ser corrigido, nós não devemos tratar ele com inimigo, mas ajudar ele a demonstrar levantar a pessoa para que ela seja ordenada. Não é aquele cara, tem pessoas que têm mais habilidade que o outro, né? Tem jovens que não conseguem marchar e bater o pé direito ao mesmo tempo que os outros. Então, nessa hora, você tem que pegar ele, tirar ele fora do pessoal e ficar ali 3, 4, 5 semanas, meses, até que uma hora o cérebro dele consiga funcionar. Essa é a ideia aqui que Paulo está falando. Não tratar com o inimigo, mas demonstrar isso. Invista tempo, se ele quer realmente, se há possibilidade de realmente ele voltar a funcionar. E aí Paulo, então, fala que uma igreja que caminha em maturidade promove a paz. Esses problemas de obstinação pode tirar a paz e ficar uma igreja sem graça. Então, Paulo termina essa carta dizendo o seguinte, que o Senhor da paz, Ele mesmo, não eu, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. Então, que Deus possa cuidar desses problemas, dar paz para vocês, dar sabedoria para vocês, para ajudarem essas pessoas a entrarem num ordenamento, a se corrigirem, para que a paz esteja entre vocês e que o Senhor derrame essa paz, essa segurança, essa ausência de inimizade. Paz no sentido bíblico, é a ausência de intriga, a ausência de inimizade, onde nós não sejamos mais inimigos uns dos outros. E Paulo fala que Deus deu a vocês a paz sempre, em todo momento, não só num momento de festa, de culto, mas em todos os dias, e de todas as maneiras, em qualquer aspecto da nossa vida, em todos os momentos. E ele fala, o Senhor esteja com todos vocês. Então, que o Senhor dê e que o Senhor esteja com todos vocês. Aí Paulo vai terminar a carta, e ele vai falar aqui no versículo 17, a saudação é de próprio punho, Paulo. Por que ele fez isso? Por que Paulo escreve isso? A saudação é de próprio punho, e aí está escrito Paulo. Porque um cara tinha escrito uma carta para Tessalônica com o nome de Paulo, dizendo que era o Paulo que tinha escrito. E escreveu um monte de problemas, um monte de intrigas, um monte de mentiras para aquela igreja, dizendo que Cristo já tinha voltado, que os que morreram em Cristo perderam a salvação em Cristo, que nós já estamos no grande dia do Senhor, um monte de coisa. Então Paulo fala assim, olha, essa é a minha assinatura, essa carta aqui é minha. Um cara que não fez nada pela igreja, mas somente com uma carta agitou a igreja, excitou a igreja com o ensino errado. Isso é uma coisa que muitas vezes entristece pastores de igreja. Gastam anos e anos ensinando, e somente um membro, de repente, vai ver um pregador no YouTube, já com essa pregação no YouTube, já começa a espalhar um monte de heresia na igreja. E muitos membros ficam excitados com aquelas ideias e já começam. Um começa a espalhar fake, mensagem fake. Então nós temos que tomar cuidado, né? Temos que estar bem estruturado. E algumas vezes esses ensinos, eles são feitos de uma tal forma que a gente fica, nossa, parece certo. E quando ainda a gente está numa situação complicada, de sofrimento, de angústia, de expectativas ruins, parece que esses ensinos, essas heresias, vêm para nós e a gente começa a crer na mentira. Versículo 18, Paulo fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, geralmente o ensino errado, eles abandonam a graça. Sempre depende de um esforço, de um conhecimento, de alguma descoberta, alguma coisinha, você vai ser isso, você vai conhecer aquilo, é sempre alguma coisa que abandona esse amor de Deus por nós, essa graça de Deus. A pessoa já passa a não depender mais de Jesus, ele não é mais o Deus digno. Eu sou digno.
Satanás, ele mais nos incentiva a gente pensar que eu mereço, eu sou digno, eu vou tomar posse. É meu. Nada depende da gente. É tudo graça, é tudo misericórdia. É o amor de Deus. Então, se eu não for para Jesus com amor, eu posso ir com ganância, eu posso ir com a teologia do gato. Sabe qual que é a teologia do gato, né? O gato, ele pensa assim, eu tenho um gato, eu sei como que é. Ele pensa assim, se o Éder dá comida para mim, faz carinho em mim, me protege, me limpa, fica contente quando me vê, eu devo ser Deus. Eu devo ser o dono dele. Essa é a teologia do gato. O cachorro já é o contrário, tem a teologia do cachorro. Se o Éder dá carinho, se o Éder dá comida e tal, ele é tão bom para mim, ele deve ser o meu Deus, meu dono. Então tem muito do cristianismo que Deus não é o Deus. Quem é digno é o crente. E Deus é um mordomo que está a serviço dos crentes. Deus, eu sou digno, eu mereço, eu determino. E aqui Paulo termina que a graça, né, nós não merecemos ela, é o presente do nosso Senhor, o Quírios, o soberano, Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Agora, vai estar conosco quando eu estiver alinhado. Se eu andar desordenamento, não é a graça e nem a misericórdia, mas é a vara do Senhor. Aí os irmãos ajudam as pessoas a se alinharem para elas não desfrutarem da vara do Senhor. Se não ouvir a ajuda de irmãos, a vara espera. O que a gente viu hoje? Quais eram as ações promovidas por uma igreja que caminha rumo à maturidade? A igreja que caminha rumo à maturidade está preocupada com pessoas que não estão ordenadas, então ela promove ordenamento. Uma igreja que caminha rumo à maturidade, ela promove diligência, isto é, ela ajuda as pessoas que estão fora, está no contrapasso aí, contratempo, a melhorarem. Então ela promove realinhamento e promove graça e paz. O objetivo final é que a igreja viva um ambiente de paz. Eu já conheci muitas pessoas que elas têm uma insatisfação muito grande na paz de uma igreja. Já viram isso? A gente não tem muito contato com a igreja aqui, mas no Brasil eu já vi muito isso. Pessoas que, quando veem que uma igreja está crescendo em maturidade ou está em paz, eu preciso fazer alguma coisa para estragar. Mas ficam assim, né, incomodadas. Então, quando surge uma oportunidade, aproveita. Se a porta abrir, ela vai e aproveita para tirar a paz, para criar uma confusão. Então, quem paga caro é os pastores, os direitos de louvor, os professores de escola dominical, alguém que serve na igreja. Qualquer pessoa vai pagar o pato. Vai se achar defeito. Se você quiser achar defeito, eu posso dar uma lista muito grande dos meus defeitos. Não precisa nem ficar perdendo tempo, né? Todos nós temos uma lista grande. Então, se alguém do nosso meio quiser falar mal, quiser prejudicar alguém, quiser tirar a paz da igreja, deixar a confusão na igreja, vem, pergunta para mim, pergunta para a pessoa, quais são os seus defeitos para mim que possa falar para os outros. É fácil, não gasta muito trabalho. Mas tem pessoas que são assim. E aí Paulo fala que uma igreja que está caminhando em maturidade, os membros se esforçam a todo custo para manter a graça e a paz. A graça o que é? Se alguém te ofendeu, você cobre com graça. Você mata o assunto o mais rápido possível, para que pessoas não sejam afetadas. Para que a paz venha, a paz do Senhor venha e resolva aquele problema ali. Só para a gente refletir, são palavras que eu já falei hoje. Os falsos mestres são falsos. Você lembra essa carta e aquilo que eles falaram a respeito de Paulo? São falsos mestres. A Bíblia vai falar de falsos mestres. Os falsos mestres são falsos. Mas, o que está escrito ali? São mestres. Muitas vezes, melhores, a maioria, são melhores mestres do que os pastores, do que dirigente de louvor. O cara fala, cativa as pessoas. E hoje a gente tem um monte, é só abrir o YouTube, você vai encontrar um monte de falsos mestres, mas que são mestres.
tem uma capacidade muito grande. Sabe como você desconfia, suspeita de um falso mestre? Uma regrinha muito simples. O que você acha? Os argumentos são muito lógicos, muito racionais, de produtividade. Parece que vai mudar a sua vida, é aquilo que você sempre quis ouvir. Mas então, como identificar ou suspeitar de um falso mestre? O que vocês acham? Hã? Mas o cara está em sucesso. O cara tem bem, tem família, tem filhos, tem um bom trabalho, o cara trabalha bastante, é muito bonito tudo que ele faz, pessoas falam bem, dão testemunho de como ele mudou a vida delas. Difícil, né? Ver o que é o dinheiro na vida dele. A maioria dos falsos mestres fazem o que fazem por causa do dinheiro. Não importa para eles o que ele está ensinando, se é verdade ou não é verdade. E nem se dá resultado, mas se as pessoas acreditarem nele e retornarem com dinheiro, ele. Então, quando a nossa sociedade vê um falso mestre bem-sucedido, é isso que eu quero ouvir ele. Todo falso mestre, ele é o que é por causa da bufunfa. Você vê esses grandes ministérios milionários aí, o que eles ensinam não estão nem preocupados se é bíblico ou não é. Eles fazem as lacrações, as ideias deles, num tempo eles acreditam de um jeito, no outro tempo eles acreditam de um jeito, uma hora eles inventam um negócio. Uma vez, lá antes de vir para o Japão aqui, chegou uma jovem professora de educação física, uma moça bonita, inteligente, e ela falou que na igreja dela, era na época da Páscoa, ia ter a fogueira santa lá da época da Páscoa. Então, ela deu um saquinho assim, fechadinho, lacradinho, e tinha um pãozinho em forma de cruz. E era para mim e a Rosana, assim, comprar um... Não, se eu quisesse, né, receber aquilo ali e colocar durante aquela semana embaixo do meu travesseiro. Que o mal, né, que o mundo faz contra a gente, assim, e o mal que está na minha vida também, e o mal que as pessoas fazem, assim, todo mal, né? O mal que é ruim para a gente, iria para esse pão. E aí, no dia da fogueira santa, eu deveria levar na igreja, também dar uma oferta, e aí esse mal seria destruído. O que é isso? E quanto? As igrejas lotaram dessa denominação? Lotaram. Quanto dinheiro? Até helicóptero levando malas para lá e para cá, das arrecadações. Acho que já descobriram qual igreja está falando, né? Não há limites para a criatividade, principalmente do misticismo, para os falsos mestres. Eles inventam. Pequenas igrejas, grandes negócios. Os falsos mestres são falsos, mas são mestres. Segundo lugar, um alerta, né? Um ensino corrompido promove um comportamento inadequado. Talvez no início, aquele comportamento que as pessoas tiveram quando Jesus Cristo vai voltar amanhã, as pessoas ficaram excitadas. A gente não gosta de ver uma pessoa assim, Cristo vai voltar amanhã. É gostoso, essa pessoa contagia a gente. Então a gente fala, nossa, esse cara depende tanto de Deus. Só que depois de um tempo você percebe que aquela excitação é puramente falso, engano. E quanto prejuízo traz para o nosso dia a dia, para a normalidade. Então, o ensino corrompido, ele promove um comportamento inadequado. Em algum momento, se uma pessoa tem um comportamento inadequado, um comportamento que é estranho, é porque o ensino, a compreensão que ela tem de Jesus e de Deus está errado. Amém?